Boa noite para você que tá aí chegando nessa live de terça. Aqui quem tá falando é Karenina e eu vou falar hoje sobre dores nos corredores. E aí, é comum ter essas dores nos corredores? Oi, Suane, oi, Gracinha. A gente vai começar agora a nossa live sobre dores no corredor. E eu já quero aqui aproveitar e contar para vocês uma história que eu gosto muito, que é o de um filme que eu assisti no período da quarentena, que é um filme chamado de Maratona de Brittany. E esse filme lembra muito os meus alunos, lembram muitos alunos que começaram a correr. É um filme muito bacana, porque mostra bem, retrata bem toda a história de um corredor que começa para emagrecer. Ela é uma menina, não vou dar spoiler aqui, mas eu vou só explicar por que eu já começo essa live contando a história um pouquinho dela, que essa história tem a ver com a nossa live de hoje. E a gente vai falar um pouco sobre dores na corrida, dores musculares, dores articulares, dores às vezes até emocionais. E nesse filme, que é a Maratona de Brittany, ela é uma menina que bebe muito, que tem uma vida social bem ativa, e ela vai buscar no médico um remédio. Na verdade, ela procura um médico, não é porque ela está acima do peso, não é porque ela está cansada, ela sofre várias frustrações, seja no trabalho, seja na vida pessoal, na vida emocional, amorosa dela. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, que é a Maratona de Brittany. Oi, Nancy, oi, Adri! Quem mais que tá aí chegando? Seja bem-vinda, Jade, Adri, Reila, Marta, Suane, Gracinha. Hoje, nossa live de hoje, a gente vai falar sobre dores na corrida. E como é um assunto bem longo, bem extenso, tá? Eu quero que a gente realmente, assim, seja o mais efetiva possível. Ixi, tá balançando aqui. Mais efetiva possível pra gente conseguir realmente nessa live falar tudo sobre dores na corrida e o que esse filme tem a ver, né, com tudo isso. Então, como eu tava falando antes, a Brittany, ela tá acima do peso e ela começa a correr. Ai, não tô conseguindo mais aqui. Peraí. Pronto. Oi, Werli, Fernanda. Então, como é que acontece? É uma história muito parecida com os alunos, a mesma história dos meus alunos aqui. A Brittany, ela tá acima do peso, ela procura o médico, porque na verdade, ela quer... Não sei se já assistiu esse filme, Maratona de Brittany. Ela não tem no Netflix, só tem no Prime, né? Mas pode comprar. Então, ela tá acima do peso, tá cheia de problemas de saúde, mas ela vai ao médico, porque a amiga dela toma um remédiozinho, que é tipo um antidepressivo para dormir. E ela começa a sugerir ao médico para ela, para esse médico recomendar, né, prescrever esse remédio para ela. E aí o médico, claro, muito safo, disse: olha, esse remédio ele tem alguns efeitos e na verdade o que você precisa é emagrecer 30 quilos, 40 quilos, se eu não me engano, que ele pede para ela. É muito parecido, né? Assim, muito parecido. E aí ele fala que é para ela emagrecer pelo menos 40 quilos. E na hora que ele manda ela emagrecer 40 quilos, ela acha que é um absurdo, que loucura, esse médico é um louco, eu vim pra cá pra tomar meu remédio, eu quero meu remédio e tal, tudo. E aí ela começa os problemas dela pessoais, problemas de toda a face da vida dela, começa a aumentar. Então ela começa a perder o emprego, ela começa a perder vários outros problemas que na verdade não é por conta do estilo de vida dela. E aí, resumo da história. Ela sente, no meio do filme, ela tá se preparando para correr, começa a correr, e ela sente uma canelite. Ela resolve se inscrever para a Maratona de Nova York, e é uma maratona que, não sei se vocês sabem, tem uma maratona assim, muito famosa, muito conhecida, e tem mais de 50 mil corredores, e ela resolve correr essa Maratona de Nova York nesse filme. Só que ela tem um problema seríssimo de canelite. Ela começa a sentir dores na canela, muito comum também para corredores, né, iniciantes, avançados, tudo. E ela acaba perdendo a chance de fazer essa canelite, por conta da canelite. Então ela acaba não tendo mais que fazer a prova, ela abre mão da prova, aí aumenta todas as frustrações dela, aumenta um monte de coisa, ela começa a ter vários outros problemas também. E depois ela consegue superar tudo isso. Na verdade, é uma fratura por estresse, e eu vou explicar o que é essa fratura por estresse, porque que ela acontece no corpo da gente.
né? Principalmente para quem tá começando, quem é iniciante, quem tá acima do peso. E é tudo muito parecido com o caso dela, né? Da Brittany. Só que no final do filme ela resolve, tem várias outras coisas lá que eu não vou dar spoiler, né? Não vou falar do filme. Mas eu recomendo muito que você assista esse filme. Que você que tá aí começando a correr, você que tá aí querendo se engajar na corrida, realmente assim querendo se empolgar. E tem uma mensagem muito bonita, o filme, principalmente para quem começa a correr, porque ela começa a correr, tem um propósito maior e como que a vida dela toda muda, que para mim é uma coisa ainda melhor, assim, eu acho que a gente tem que correr, mas a gente tem que correr para um propósito maior, e esse propósito ele tem que ser, gente, para a vida toda, assim, ó, para todas as nossas áreas da nossa vida. A gente tem diversas áreas, né? A gente tem diversas faces e situações que a gente precisa, de certa forma, ajudar e ajustar e equilibrar. A gente não pode também só para um lado, né? E esquecer todo o resto, não. E nesse filme tem uma mensagem muito bonita também sobre isso, tá bom? E é exatamente sobre isso, sobre as dores, sobre a canela, sobre dores no quadril, que a gente vai falar aqui nessa live de hoje, sobre dores na corrida. E eu já quero te pedir o seguinte: escreve pra mim qual é a sua maior dor na corrida. É na canela, é no pé, é no joelho, é no quadril, é na cabeça. Escreve pra mim aí. Beijo, Henrique. Eu falei foi muito de ti, sabia? Sexta-feira passada. Falei demais. Sua orelha não esquentou, não? Tenho certeza que esquentou. Tá? Pois bora. Não sei que humilde tarrafa é esse. É verdade, Adri. A corrida ela é fantástica. Fantástica. Mas tem isso mesmo, tá? E a gente tem, ó, 2 tipos de dores na corrida, tá? Existem 2 tipos de dores. Só que antes da gente começar a falar delas, eu quero que você escreva aqui pra mim. Oi, Narlinha! Escreva aqui pra mim qual que é a sua maior dor. Eu recebi muitas mensagens, principalmente do quadril e canela, né? Poucas pessoas falaram que tem dores nos pés, isso é muito bom. E canelite, a maioria deles é de canela mesmo, é canelite, né? E a gente vai falar um pouco sobre ela, assim. Mas antes da gente falar um pouco, canelite, fica aí que a gente vai falar sobre essa canelite. Eu vou te ensinar como é que você faz, coisas simples, fáceis, que dá pra você tratar a sua canelite. E tem um detalhe muito importante na canelite que faz toda uma diferença, tá bom? Seguinte, ó, antes da gente falar lombar, ok. Antes da gente falar um pouco sobre a canelite, sobre as dores específicas articulares, eu queria falar uma coisa pra vocês. Na verdade, quando a gente começa a correr, existem 2 tipos de dores. Aquelas dores que são, vamos dizer assim, emocionais, tá? São 2 tipos de dores, as dores emocionais e as dores físicas. Em alguns momentos essas dores meio que se combinam, né? Mas eu tenho que falar sobre essas dores emocionais. São dores até aceitáveis, eu acho que são as únicas dores que são aceitáveis na corrida, são elas. E você que está começando a correr, que começa a sentir, que começa também tem um aspecto psicológico, que começa a perceber um pouco mais de cansaço, é natural você sentir essas dores. Por quê? O nosso corpo é uma máquina perfeita, porém, ele às vezes quer botar a gente para zonas de conforto, para nossa homeostase. Qual que é a nossa homeostase? Porque o nosso corpo ele foi feito, sim, para correr, para saltar, como eu falei na live anterior, só que ele foi feito para o descanso. Ele sabe que isso é importante, mas ele sabe também que é para descansar. Então, quando você já está alimentado, né? O que a gente fazia, né? Nossos ancestrais faziam, a gente também fazia. O que a gente fazia? A gente caçava, corria, caçava e dormia. Descansava, né? Guardava, mas vou já falar sobre esse tendão aí. Esse tendão tá aqui, ó, na minha colinha, na minha pauta, viu, Narlinha? E aí, então, o que acontece? A gente é preparado também para ficar em equilíbrio, né? Nosso corpo também, ele quer o equilíbrio. Ele sempre busca a homeostase, a zona de conforto. Então, quando a gente começa a correr, principalmente quem tá começando a correr, quem nunca correu, eu acredito que a maioria também das pessoas avançadas sentem isso. É aquele primeiro quilômetro. Em geral, são aqueles 10 a 15 minutos iniciais, tá? Que a gente sente mais aquele cansaço. E é engraçado porque nossa mente, nosso cérebro começa a mandar um monte de mensagenzinhas pra gente parar. E muitas vezes essas mensagenzinhas, elas são mensagens físicas. Então, acontece muito comigo. Eu começo a correr, eu começo a sentir dor aqui na costela. Aí eu continuo, eu começo a sentir dor na coxa, do nada, dor na coxa.
aí continuo correndo, aí sinto dor no ombro. Na verdade, são mensagens que o corpo tá mandando, que o cérebro tá mandando pro corpo pra você parar. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Por que tu tá correndo aí? Tu nunca corre, né? Tem que parar um pouquinho. Então, isso é comum. São as nossas dores aceitáveis, são as dores emocionais. Só que quando a gente passa essa barreira, a gente encontra uma zona estável, que é steady state. Fisiologicamente isso acontece, que é o steady state. É quando a gente começa a sentir aquele prazer, né? E a corrida tem uma sensação de prazer, porque ela libera no corpo aquelas endorfinas, os hormônios de alegria, hormônios de bem-estar. Inclusive tem hormônios que parecem muito com os cannabis, né? Que são os opiáceos. Então a gente acaba mesmo sentindo aquela sensação de prazer e aí as dores cessam, a gente não sente mais dores. Então essas dores aí são aceitáveis, elas podem acontecer durante a corrida, ali antes um pouquinho, principalmente se a gente às vezes acorda de manhã para correr, sente aquela preguicinha, começa a inventar coisa, tô com dor de cabeça, tô menstruada, não, tô com muita dor no joelho, hoje eu não vou, né? Então às vezes não são dores físicas mesmo, são dores emocionais. E também essas dores emocionais durante o treino, durante a corrida que acaba aparecendo, né? E assim, gente, eu treino corredores há mais de 11 anos. Eu só a Milhas, a gente tem 11 anos. Mas antes disso, eu treinava pessoas na corrida. Isso é uma coisa que eu acompanho direto. Principalmente quem é iniciante sente esse cansaço, sente essa dorzinha. E eu recomendo também o David Goggins. Se você não conhece David Goggins, busca aí no YouTube, ou busca aí na internet. David Goggins tem uma história muito bonita e ele sempre fala assim, faça as pazes com a dor, né? Que fala muito sobre essa questão da dor emocional. Muito bacana ele, e assim, quem gosta mesmo de se sentir um pouco mais motivado, quem gosta de sentir um pouco mais de energia, que quer ultrapassar essa barreira, até mesmo quem corre mais, corre 21, 42, ultras maratonas, e ele tem umas dicas muito legais sobre isso, para você ultrapassar e ficar amiguinho da dor mesmo, tá? Porque é uma dor emocional, tá bom? Certinho? Agora vem as dores físicas, né? Vem as dores físicas mesmo, assim, aquelas dores articulares, dores musculares, né? E a gente vai falar um pouco sobre elas, que são as dores não aceitáveis, que a gente tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de atenção, porque essas dores, quando a gente começa a insistir na corrida, a gente tende a sentir lesões, pode agravar e chegar ao nível de lesão. Tá bom? Então, lembrando o seguinte, que toda vez que você sente dor, você tem que identificar se essa dor é uma dor ali do comecinho, se é uma dor emocional, ou se são dores, ou se são dores relacionadas por exemplo, a realmente dor articular. E como que a gente pode diferenciar essas dores musculares para dores articulares, né? Em geral, essas dores articulares, elas são dores que depois da corrida, elas continuam, elas não param. Então, como eu falei, as dores emocionais, depois dos 15 minutos, 20 minutos, elas meio que cessam, você não sente mais. As dores físicas, mesmo as dores não aceitáveis, são aquelas dores que começa a sentir mais. E aí você começa a perceber com mais frequência. E em geral são fisgadas, são dores incômodas mesmo. Às vezes são dores que você não consegue, que acaba mudando a marcha do corpo, o jeito que você corre, fica tentando compensar mais para um lado que para o outro. Tá? Então essas dores são que a gente tem que ter muito cuidado. Realmente tem que parar, ou caminhar, ou diminuir o ritmo, diminuir a intensidade, para poder não continuar e não progredir, tá bom? E em geral, o que causa essas dores, né? Por que a gente sente essas dores? Na live anterior, eu falei muito sobre a questão do que a gente nasceu para correr, né? Que todo mundo pode correr, e eu falei muito sobre a questão do peso. Que é tanto que é por isso que a gente criou o Desafio 30 Dias. Porque o Desafio 30 Dias que a gente faz é um programa que todo mundo quer vir para Milhas, para emagrecer, porque sabe que precisa emagrecer, quer correr e quer fazer funcional, quer ficar bonito, magro e tudo. Mas a gente não consegue incluir a corrida com muita intensidade ou como realmente deveria, porque ela ainda está acima do peso. Então o ideal seria ela fazer um controle alimentar com o nutricionista e junto com isso faria o treino de funcional ou de corrida, né? E muito provavelmente uma dessas causas das dores articulares, musculares, essas dores que não são aceitáveis, número 1, é excesso de peso ou sobrepeso, tá? Existem outros motivos também, tá? Que o segundo realmente, Henrique, é recordista. Henrique, tu perdeste quantos quilos? 30? 40? Quantos quilos tu perdeste? E aí, o segundo motivo que acontece muito da gente sentir dor é o excesso de treino.
E quando eu falo excesso de treino, eu falo excesso de intensidade ou excesso de distância, né? E acontece uma coisa muito engraçada. Como o nosso corpo é uma máquina perfeita, a gente melhora muito a nossa capacidade cardiorrespiratória. 32 quilos Henrique perdeu. A gente recupera muito rápido e consegue correr bem de acordo com a nossa capacidade respiratória. Então, a gente consegue manter isso legal. Só que a nossa articulação não está pronta ainda. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Por isso tem que ter um treino mesmo legal, específico para você, que é iniciante. Então, o excesso de treino também faz isso. Seja na intensidade ou seja no volume. Ou às vezes você está correndo porque tem gás e na hora o seu corpo não está realmente precisando daquilo ali, ou não está conseguindo recuperar o suficiente. Terceiro ponto, falta de recuperação. Então, nem sempre você tem que correr todo dia, nem sempre você tem que fazer o esforço máximo que pode todo dia. Tem que ter cuidado. Então, às vezes a recuperação, o treino, a corrida em si, gente, é um estresse. É um estresse para a célula, é um estresse para tendão, é um estresse para articulação. Nosso corpo todo inflama, tá? Mas ele inflama, eita carinha, nem agora, o que é isso? Vou vir inflamado? Não, mas ele inflama para você poder melhorar. É um estímulo bom, mas você vai melhorando a partir disso. Só que a questão é que às vezes a gente tem que ter cuidado para que essa inflamação não agrave mais. Você acaba sempre inflamando e chega a dor, você não recupera, você não dá uma pausa, você não descansa. Tá? Então, terceira causa é a falta de recuperação. Então, eu já falei sobre excesso de peso, excesso de treinamento, a falta de recuperação, a técnica da corrida, né? A gente fala muito de técnica e eu vou trazer nas próximas lives, técnicas de corrida. Então, a técnica de corrida, sim, pode acontecer, sim, a dor tardia, e isso, a dor tardia é uma dor normal, é uma dor que ela é do treino, da inflamação, e essa dor tardia, geralmente aquela dor quando a gente acorda, né? Sente aquela dor na coxa, senta para fazer xixi, ou senta no vaso, sente aquelas dores, né? Então são dores normais da corrida, mas em geral 24 horas depois elas passam. 24 horas elas chegam, 24 horas depois elas passam, tá? Dependendo do nível de intensidade do treino também, tá bom? Então tem um segundo ponto. Tem um quarto ponto, que é a técnica, e quando eu falo de técnica, eu falo de alinhamento do corpo na hora de correr, eu falo também de encurtamentos, né? Falo de que teu corpo ainda não tá com mobilidade, não tá com treino de força, não tá fortalecido o suficiente para poder fazer a corrida. E por último também tem as dores emocionais, sabotagens, que acontece muitas vezes, o seu corpo começa a sentir dor física, mas não é nada, não há um diagnóstico preciso. E você faz tratamento, você faz um monte de coisa, faz fisioterapia e nunca melhora, né? Porque na verdade é a cabecinha ali que não tá boa, que acaba se sabotando. Já treinei muitos maratonistas que sentem isso, principalmente pertinho da competição, pertinho da prova. Então é comum o nosso corpo querer se reservar e se sabotar para poder justificar que na prova você não vai se sair bem, né? Ou para tentar justificar para você ou para outras pessoas que você não vai dar o seu melhor, que você não vai fazer o seu tempo, melhor tempo. Essas coisas que às vezes acontecem, que são muito mais neura da cabeça, da nossa cabeça, da cabeça dos alunos, do que na verdade é realmente real. Tá bom? Deu para entender aí até agora? Tá todo mundo entendendo aí? Quem tá aí na live, eu quero só que escreva de novo para mim qual é a principal dor que você sente na corrida. Quais são as principais? E como a gente já tá aqui com 20 minutos de live, eu queria muito que você escrevesse qual é a sua principal dor. Eu já vi aqui que é lombar, já vi também de canela. A Adri já falou que tem canela. Tem gente que tá com dor no joelho aí. Alguém? Já vi também Narlinha falando do tendão. Narlinha, mas é porque também tu teve uma lesão, né? Tu tem uma reconstrução nesse tendão, não é isso? E aí, escreve mesmo, vai escrevendo. Quem tem dor, levanta a mão. Isso mesmo, Gustavo. Quem nunca, né? Afinal de contas, corredor, né? Já tá com sua dor dentro dele, no nome, né? E aí acaba impossível você não sentir dor. Mas lembrando que existem dores boas, né? Que inclusive, quando a gente não sente aquela dor gostosa pós-treino, é porque a gente sempre fala assim que o treino não foi tão bom.
porque a gente tem que treinar leve em alguns determinados momentos, mas também tem que treinar com intensidades variadas, né? E também tem aquela dor quando a gente alonga, quando a gente faz massagem, quando a gente faz liberação miofascial, né? Tem aquela dorzinha também que é uma dor gostosa. Será se existe essa dor? Mas é uma dor gostosa. Bom, então eu listei aqui, gente, 5 dores principais da corrida, tá? E quando eu falo assim da corrida é porque pode acontecer durante a corrida e também pode ser, não é que seja gerado pela corrida, mas pode ser gerado por todas essas coisas que eu falei, excesso de peso, excesso de treino, falta de encurtamento e tal, tudo, e agrava com a corrida, tá bom? Beleza? Lembrando mais uma vez que a corrida é um movimento natural, você nasceu para correr, seu corpo é preparado para correr, mas você tem que seguir algumas recomendações para você não se machucar e não sentir dores de lesão, tá bom? Beleza? Bom, eu vou começar logo com a primeira lá do pezinho. A gente começa de baixo pra cima, começa com o pé. E o pé, a primeira dor que sempre acontece, não sempre acontece, mas acontece com alguma frequência nos alunos, é a tendinose de Aquiles, né? A tendinose, vou imaginar, eu disse que eu ia trazer um quadro para desenhar um pé, mas depois eu fiz o teste e eu não sei desenhar muito bem, né? Mas eu vou trazer aquelas coisinhas de anatomia. Então, vou imaginar que isso aqui é seu pé, isso aqui é seu calcanhar, tá? E aqui tá o pé certinho, né? E aí a tendinose de Aquiles é isso aqui, ó. É onde pega lá no tendãozinho de Aquiles mesmo, né? Não é uma tendinite porque não é uma inflamação. É uma tendinose. Na verdade, o que acontece? O seu calcanhar, nosso corpo ele é tão bom, assim, tão uma máquina tão perfeita, eu vou falar isso o tempo todo nessa live, mas a cada estímulo que a gente provoca no corpo, esse tendão ele vai sendo reconstruído, nessa cartilagem aqui, tudo isso aqui ele vai se fortalecendo, ele vai sendo reconstruído e ele vai fortalecendo cada vez mais. Porém, quando a gente corre, a gente excede esse tendão, aumenta a elasticidade desse tendão de 8 até 10 vezes o peso do nosso corpo, né? Então, acaba que esse estiramento aqui pode provocar esse excesso de, vamos falar assim, reposição dessa cartilagem aqui. Então, fica tenso, fica duro, né? E aí, quando a gente começa a correr, que precisa melhorar essa flexibilidade, não consegue. Por isso que sente dores aqui no calcânio, tá? Então, essa dor é uma dor número 1, eu vou falar 5, número 1, comum mesmo. E às vezes acontece quando você começa, ou às vezes quando não tá no finalzinho do treino, mas é bem comum essa dor. E também acontece quando a gente faz tiros de velocidade, né? Aqueles tiros mais rápidos. Por quê? Porque o tendão é elástico. E o tendão, ele é bom para isso, ele vai te dar essa velocidade. Marcos, meu marido, ele se machucou, teve uma lesão gravíssima, porque não aqueceu, foi jogar basquete, muito tempo sem jogar, tá acima do peso, foi jogar basquete, não aqueceu, no primeiro tiro que ele foi atrás de uma pessoa para pegar a bola, ele só escutou o barulho, pá, né? Então, ele rompeu esse tendão. Então, é elástico, ele é muito para velocidade, porém, tem uma coisa que eu acabei me lembrando e hoje eu fui dando uma estudada e tudo, o gelo não é indicado para esse tendão, porque o gelo é como se ele evitasse que seu corpo se regenerasse, que esse tendão se regenerasse, né? Então, o que é mais importante aqui? O alongamento e o fortalecimento, exercício de panturrilha, né? Então, eles são mais indicados para esse caso de tendão. E é engraçado que Marcos não fez cirurgia, ele teve um comprometimento sério da panturrilha, do tendão, e ele acabou fazendo em casa sozinho, fez alguns tratamentos, vou nem comentar, Marfisa, fez alguns tratamentos e acabou conseguindo. Hoje ele corre, ele não corre mais do jeito de antes, mas ele corre. Ele acabou fazendo o quê? Bastante alongamento, bastante exercício de panturrilha. Ele fazia mesmo bastante na fase excêntrica, aquela fase assim de alongar, e melhorou muito. Ele não precisou fazer cirurgia, tá aqui andando, não tá 100%, mas ele tá bem melhor. Então, sinal de que se você fizer o fortalecimento, sinal de que você fizer o tratamento correto, no caso ele chegou a ter lesão, né? Então, se você realmente fizer o tratamento, dá certo. E antes da gente falar logo da próxima, eu vou logo falar uma coisa pra vocês. Não se automediquem, não tomem remedinho de inflamatório, não tomem remedinho para analgésico, não façam isso. Isso é um risco tremendo. Por quê? Porque o remédio, ele inibe, ele mascara uma lesão, uma possível lesão. Então, ele elimina aquela inflamação que tá ali. Além disso, todo o seu treino foi por água abaixo, porque quando a gente toma remédio, se o nosso corpo provoca uma inflamação natural,
Na hora que você toma remédio, o que acontece? É como se você não tivesse treinado, tá? Então, não tome remédios para dor muscular, dor tardia, dor de lesão, dor de fisgada. Não façam isso, tá bom? E aí, o que acontece? O remédio não se automedique porque mascara uma possível lesão. Então, você toma o remédio, tá lá, ó, o tendão tá puxando. Aí você toma o remédio novo, mas o tendão tá lá, se esticando, se esticando, se esticando, a não ser que realmente seja recomendado pelo seu médico, tá bom? No caso, Karina, eu tô com muita dor no meu calcanhar. O que eu faço? Reduz o treino, não treina, faz o fortalecimento, faz uma massagem, faz os alongamentos e tenta fazer exercícios que evitem esses saltos, evitem velocidade, né? Evitem algumas coisas desse tipo, tá bom? Segundo tipo de dor, já falei da tendinose e vou falar agora da fascite plantar. A fascite plantar, eu tive um aluno, Flávio, que ele passou, acho que uns 2 anos, gente, de fascite, tratando fascite. Pra mim, é a pior lesão que existe. Assim, pra mim não existe, assim, a pior dor que a pessoa sente e a pior lesão que existe, porque ela demora muito para recuperar. O tratamento dela é muito demorado. Por quê? Porque a gente usa o pé para tudo. E a fascite, na verdade, vamos imaginar que isso aqui é o nosso pé. A fascia, que é aquela capinha que recobre o músculo, ela cede, ela tá inflamada, então ela cede. Então, como a gente precisa do pé para fazer esses movimentos, né, ele acaba cedendo e é uma dor imensa. Quando eu estive grávida da minha segunda filha, Maitê, eu tive fascite. E, em geral, a fascite, ela tá relacionada a questões hormonais, também excesso de peso, porque quando a gente tá grávida, a gente aumenta de peso, né? E treino também excessivo, tá? Por quê? Porque a gente às vezes precisa desse empurrar, né? Desse empurrão assim no pé na hora da corrida. E quando a gente não tá com isso aqui preparado e o excesso de peso, pode acontecer sim a fascite. É uma inflamação na fáscia do pé, fascite plantar. E ela é uma das mais difíceis de tratar, porque a gente precisa do pé. Então, na hora que a gente acorda, bota o pé no chão, sente dor. Pra tudo a gente precisa do pé pra ficar em pé, a não ser pra ficar sentado. E quando você sentir, gente, isso aqui é sério. Na hora que você sentir qualquer dor, na hora que você acordar e colocar o pé no chão e você sentir um leve desconforto, uma leve fisgadinha, um choquinho, preste bastante atenção, tá? Já comece a tratar, já comece a fazer massagem. Aquelas bolinhas de liberação miofascial, elas são boas para fazer, tá? Então já trata, já vai logo começando, diminui o seu treino, não insista, porque fascite é perigoso e é chato de tratar. Então a segunda dor no pé é a fascite, pode ser fascite plantar. E tem uma coisa que é muito legal de tratar fascite, que é, além dos fortalecimentos, além de choque, fisioterapia, se você chegou a ter, né, a fascite, chegou no estado mesmo de fascite, exercício simples que você faz em casa. E o que eu tava pensando? Tem um canal do Telegram que eu sempre compartilho algumas coisas lá. Eu fiquei pensando assim, vou fazer uns vídeos, né, de cada dor dessa daqui, vou colocar lá, vou compartilhar com as pessoas de lá pra, na hora que sentir, já vai lá e já faz esse exercício, esse fortalecimento como prevenção, tá bom? A gente tá falando aqui sempre de prevenção, o que você pode fazer para evitar essa fascite. E a flexibilidade, exercícios de flexibilidade de tornozelo, né? Alongar mais a panturrilha, alongar mais. E tem uma coisa que quem é fisioterapeuta sabe, a bandagem. A bandagem é excelente para fascite, porque controla bem, segura bem aquela face ali. E o que é engraçado, a gente recupera a nossa fascite, sabe como? Na hora de dormir. Então é na hora de dormir que a face se recupera. Por quê? Porque quando a gente está fora da gravidade, os pés não estão para baixo, né? E aí é lá que a gente às vezes recupera, e por isso que na hora que a gente acorda, a gente pisa o pé no chão. Sim, a gente não, né? Não tô falando de vocês, sentem, mas assim, eu já sentia uma dor insuportável. E quando chegar a fascite, por favor, corre, trata, mas não vai chegar. Tenta fazer tudo isso antes. Por isso que a gente fala de alongamento, por isso que a gente fala de flexibilidade, por isso que a gente fala de liberação miofascial. Por isso que toda sexta-feira a gente faz essas aulas. Terça e quinta de manhã, eu tô dando aula de yoga de manhã, que também ajuda, porque a gente alonga, a gente trabalha mobilidade. Então, se você treina online, se você treina presencial, aproveita e faz logo, agora, esse treino de prevenção de lesão. Faz o yoga, faz a flexibilidade para reduzir o máximo possível as chances aí de você ter dores. Tá bom? Beleza? Tudo certinho aí? A quarta dor
O que eu vou falar agora é a banda joelho já. Eu vou pular a canelite, porque a canelite vai dar pano pra manga, que eu sei. Então a gente vai começar, vou pular a canela ali e vou já começar ali no joelho, tá? E no joelho é comum todo mundo que começa a correr sentir dor no joelho, um certo desconforto no joelho. E o joelho é uma articulação bem complexa, tá? Bem diferente. E tem vários tipos de dores que a gente pode sentir ali nesse joelho. Inclusive, por exemplo, tem mulheres, muitas mulheres, que têm condropatia, que é aquele desgaste articular, né? E quando chega para correr, essa condropatia, ela não é agravada. Ela, inclusive, a corrida até ajuda nessa condropatia, só que tem que ter certos cuidados com a técnica, com o alinhamento, com a flexibilidade, tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado se você tem condromalácia patelar ou se você tem condropatia patelar, tá bom? Eu não vou falar aqui dela porque ela não é gerada assim, a corrida não interfere nela, tá bom? Então eu vou falar aqui da tendinite patelar. A patela é aquela bolinha que fica na frente do seu joelho, né? E nela tem um tendão que, vamos dizer assim, que cola com a tíbia, com a perna. Então aqui tá a patela, aqui tá minha perna, minha tíbia, minha canela, e aqui tá a patela e aqui tem um tendão. Quando a gente começa a correr, esse tendão ele é mais exigido, né? Então ele começa a fazer mais e essa patela começa a sair um pouquinho assim do lugar, começa a ficar. Mulheres, é muito mais comum ter essa tendinite patelar por causa do quadril. Então nosso quadril tá aqui, né? O quadril tá aqui e o nosso joelhinho às vezes junta e depois vai o pezinho para fora. Então a gente tem um X no nosso corpo, as pernas, né? Então é muito comum sentir esse desconforto na patela. E essa dor no joelho, dor na patela, ela é provocada sim por falta de flexibilidade, excesso de peso. Às vezes o treino não tá legal, tá errando um pouquinho a técnica e o treino tá um pouquinho mais exagerado, tá? É a dor do joelho, é a dor mais comum que todo mundo quando começa a correr sente. E ao mesmo tempo é uma dor muito fácil de ser tratada, porque é uma dor inflamatória natural do tendão que tá ali dizendo, então é isso que ela quer. Ela quer correr, tá? Então é muito fácil você tratar. Como? Gelo, calor, uma bolsinha quente, massagem e bastante alongamento. É muito fácil, é uma das dores mais fáceis de serem tratadas e mais rápidas de serem tratadas, tá certo? É a tendinite patelar, é a dor na parte da frente do joelho, tá bom? Certinho? Bom, bora pra quarta, é a quarta, né? A quarta, gente, é a tensão da banda iliotibial, é uma dor do lado da coxa, não sei se você já sentiu. É uma dor que vem às vezes no quadril, do ladinho ali do quadril, e vai até o joelho, do lado do joelho. Em geral, quem tem a perninha assim, né? Cambotinha, aquela perna que é genovaro, que a gente chama, que é a perna para fora. Em geral, essas pessoas tendem a ter mais essa dor. Mulheres também sentem mais essa dor, tá? Então é uma dor para fora, é uma dor que a gente sente aqui do lado da coxa, às vezes sente um pouquinho no quadril, porque o glúteo fica apertando esse quadril, e tem gente que sente até o tornozelo. Então quando a gente fala assim, eu tô com dor aqui na minha coxa, do lado, tá fisgando, tá incomodando, pode ser essa dor da banda iliotibial, mas é uma dor que essa banda é como se fosse uma cobertura que vai do quadril até o joelho, e aí ela inflama também. E tem um exercício assim que eu adoro. Eu tenho muito essa dor. E eu adoro, que é a liberação miofascial com rolinho. Então a gente deita em cima do rolinho e eu vou colocar isso lá no canal do Telegram. E aí a gente vem e vai fazendo a massagem no rolinho. Quem é meu aluno é que sabe, faz a massagem no rolinho, faz a massagem até o quadril, faz a massagem até o joelho. Às vezes faz também ali pertinho da canela, né? Porque libera mesmo essa inflamação, essa fáscia, e drena, né? Hidrata mais também, porque às vezes a inflamação fica tão presa, a gente fica cheio de pontinhos ali de dor, cheio de pontos de gatilho, e às vezes é bom fazer a massagem, a autoliberação. Isso eu tô falando de técnicas antes de chegar à fase aguda, a fase de dor, tá? Se você sente muita dor, se você foi diagnosticado com uma dor severa ou com uma lesão realmente instalada, o ideal é você buscar um fisioterapeuta, tá? Ou um ortopedista que provavelmente já deu o diagnóstico, e você procura e trata.
E aqui a gente sempre tenta fazer exercícios de preventivo, para você tirar essa dor. Por isso que às vezes a gente faz nas prevenções de lesão na sexta-feira, a gente não faz algo específico. A gente não faz só para canela, a gente não faz só para o quadril, não, a gente faz para tudo. Então, para todos esses 5 dores aqui, a gente faz o tempo todo esses exercícios, né? Porque a gente não sabe quando é que você pode sentir e já faz logo para prevenir, tá bom? Certinho? Então, eu já falei de tudo e agora eu venho falar da canelite, tá? Da canelite, que é uma lesão, uma dor muito comum, é uma inflamação, que a gente chama que é um periósteo. Na verdade, o periósteo é uma capa que recobre ali aquele osso, tá? E tem uma coisa, gente, muito bacana da canelite, é que o que acontece? A nossa canela, quando a gente corre, vai acontecendo certas regenerações, vai acontecendo, vou mostrar que isso aqui é a tua canela, tá? Então, na canela, em especial na tíbia, né, vai regenerando, nosso corpo vai soltando células ósseas e vai renovando, olha que fantástico, né? Vai renovando essas células ósseas. Por isso que quem tem osteoporose, osteopenia e densidade mineral óssea tem que correr. Não tem que ficar fazendo hidroginástica, não. Tem que correr para aumentar essas células ósseas aqui, tá? Então, durante a corrida, isso vai sendo, vamos dizer assim, regenerando. Isso vai sendo uma micro regeneração, uma micro reconstrução, né? E por conta disso, essa micro reconstrução, o que acontece? Pode acontecer de você vai, ainda não, Eli, vou já falar no finalzinho, vou falar dos casos que eu não falei, vocês falam, tá? Específicos. Então, acontece essas micro-regenerações, né? E por conta disso, às vezes a gente faz um treino em cima do outro, né? Vem falta de recuperação, falta de descanso, falta dessa regeneração correta. Por isso que quem tá começando é comum sentir, porque ao mesmo tempo que é bom essa reconstrução, essa micro-regeneração, às vezes quando você não dá o descanso certo, acaba machucando mais. E aí o que acontece? Pode gerar uma fratura por estresse, uma microfratura por estresse. E quando a gente fala assim, porque ele tá só... Por isso que a Brittany, no filme que eu falei ainda há pouco, ela parou porque ela teve a fratura por estresse. No caso dela, chegou a fraturar mesmo. Então, tem pessoas que têm menor grau e tem pessoas que têm maior grau, né? Então, mas, Karina, por que isso acontece? É um fato natural do corpo. Então, essas microfraturas e microregenerações acontecem, mas a gente tem que dar o descanso, entendeu? Por isso que a gente não pode correr todo dia. Não é indicado para você que está começando correr todo dia. E o que é mais engraçado é que, assim, parar não é a solução. Por quê? Quando você tem canelite e para de caminhar, ou para de fazer exercício, ou para de correr, é como se aquela regeneração não melhorasse, né? Não houvesse uma limpeza, vamos dizer assim. Então, na hora que você vem, machuca de novo. Só que a cada machucada, ela vai diminuindo, ela vai até chegar numa carcaça, tô falando assim de forma mais esdrúxula, mas é o que acontece, vira uma carcaça protetora, e aí você não sente mais. Entendeu? Só que quando a gente sente a canela e para, o que acontece depois? Volta de novo, né? Porque o seu corpo ainda não regenerou o suficiente, ainda não está preparado o suficiente para fazer o treino, entendeu? E aí o que acontece? A gente está falando aqui sobre dores na corrida, né? E eu tô falando especificamente da canela. Por isso que você não pode parar. Por isso que a gente no treino de iniciante aqui, a gente não para. Você continua fazendo. Então, você corre num dia, no outro dia faz funcional com um pouquinho de caminhada. E depois você corre de novo no outro dia, depois faz caminhada com funcional. Oi, Sarinha, tudo bem? Depois você corre de novo no longão e descansa no domingo. Porque é exatamente essa mudança do treino que vai fazer com que essa canela e esse periósteo se fortaleça. Certo? Falo já. Me fala, Sara, qual é a sua dor específica do joelho, entendeu? Que aí eu já falei do joelho ainda agora, mas eu posso falar de novo pra ti, tá bom? E aí tem uma coisa, as treinos de... Então, Karine, então eu não precisaria parar, né? Não precisa. Mas quando eu caminho, eu também sinto dores na canela,
né? Então tem gente que às vezes assim, correndo, caminhando, fazendo tudo sente dor na canela. E aí, o que, que seria bom fazer? Treino de corrida, um pouquinho mais leve, mas se incomodar muito, né? Que às vezes não consegue fazer treino de subida, fazer treino de ladeira. Porque o treino de ladeira, biomecanicamente, você pisa com o quê? Quando começa a correr de ladeira, começa a caminhar na ladeira, você começa a pisar com o médio pé, né? Você pisa aqui, ó, mais aqui. E exatamente por isso você fortalece e melhora essa canela, sabia? Então, para quem tem canelite, o que, que eu tenho que fazer? Eu tô com muita dor na minha canela, o que, que eu preciso fazer? Não parar, né? É a solução. Tentar diminuir o ritmo da corrida, não correr tão rápido, tentar diminuir um pouco mais esse ritmo da corrida, correr um pouco mais leve, um trotinho mais devagarzinho, né? Ou fazer treino de subida. Aqui tem uma subida maravilhosa, né, gente? Então, fazer treino de subida. E uma outra coisa também, que assim, especificamente para quem tem canelite, porque assim, a canelite, ela acontece muito com, é uma síndrome, né? Acontece muito com quem é iniciante, mas acontece muito com avançados. E os avançados, quando sentem, é porque às vezes aumenta mais o volume de treino. Então, começou a correr demais, começa a sentir mais, né? E é comum acontecer de todos os casos. Mas a técnica, aí sim eu volto a falar da técnica de corrida. E se você começa a prestar atenção na forma como você corre, e assim, gente, como eu sempre gosto de falar, nós da Milhas, a gente tem uma assessoria, nós somos uma assessoria de corrida, especializada em corrida, mas a gente analisa, a gente faz a técnica, a gente observa vocês, mas você é a melhor pessoa para poder entender o seu corpo, né? Você tem aí dentro de você uma percepção muito maior. Então, muitas vezes a gente indica formas de você correr, cada um tem seu estilo de corrida, e às vezes isso pode, no comecinho ali que você começa a mudar a técnica de corrida, aquilo ali pode provocar alterações no corpo, porque você está correndo de forma diferente, né? Então pode acontecer e acabar mudando a forma de você correr, provocar alterações, provocar dores. E uma outra coisa também que acontece é você perceber a sua corrida. E aí eu falo muito de autoconhecimento, porque a corrida é uma grande forma de você ter um autoconhecimento, você se percebe, você começa a se olhar, você começa a perceber, você começa a entender como é que você faz, como é que você corre. E tem uma coisa que eu acho fantástico, que qualquer corredor, todo mundo que está começando a correr tem que entender, sabe o que que é? Isso aqui, ó. Você faz barulho quando corre? Você se escuta quando corre? Você faz um barulho de calcanhar, você se escuta você batendo muito forte seu calcanhar? Entendeu? Então, às vezes, a canelite, tem diversos estudos que mostram que muito fácil você sentir mais essa canela, sentir mais dores na canela, em função desse calcanhar muito pesado no chão. Eu acho que tem umas 3 semanas mais ou menos, eu fiquei avaliando a técnica de um aluno, que é o Juan, que está no desafio, que está acima do peso, ok? Que tem um pouco de desnível ali de quadril, né? Mas é natural, o corpo está se adaptando, já está bem melhor, já conseguiu emagrecer bastante. Porém, tinha um movimento muito fácil que ele fazia. Ele começou a correr com calcanhar, porque às vezes quando a gente vem da caminhada, a gente começa a correr e pisar muito calcanhar, né? Acontece. E a Lorena e a Raniele explicaram para ele e tal, tudo como é que funciona. E ele começou a pisar com o médio pé, ótimo. Só que o que ele fazia? Ele puxava, ele trazia esse pé na volta, né? Então ele fazia isso aqui, vou imaginar que isso aqui é o pé dele. Então ele pisava e saía e depois ele puxava o pé para cima. De alguma forma, lembrando um pouco da caminhada, né? Então ele trazia mais esse pé assim na caminhada. Eu disse, Juan, pode ser isso. Pode ser, mas entenda seu corpo, perceba seu corpo. Porque ele não fazia barulho, ele corria direitinho, os pés estavam legais, né? Então acabava que depois que ele começou a perceber isso, ele começou a melhorar. E eu não sei se você sabe, mas aqueles exercícios educativos, que são skipping, Anfesse, Hopserlauf, que a gente faz aqui, exercícios educativos, eles têm uma importância tremenda.
Porque ele prepara o seu corpo para fazer a pisada certa, para entrar com a ponta do pé, com a média do pé. Ele prepara para você fazer o quadril mais alto, ele prepara você para uma série de coisas. Os educativos, ele tem um fundamento. É para educar a mecânica do seu corpo, da corrida. E quando você for fazer, o cérebro, entendi. É assim então que a gente corre. Com o bracinho desse jeito Por isso que não adianta fazer educativo dançando reggae lá em cima, com o braço lá no alto. Então tem que fazer educativo o melhor possível, da forma melhor possível, entendeu? Então a canelite é uma dor muito comum, muita gente sente, o iniciante sente mais, porque às vezes está com excesso de peso, né? Já falei aí diversas vezes. Mas o que é importante a gente lembrar, reduzir esse impacto no chão. Então, na hora que estiver correndo, escuta, não pisa calcanhar, pisa médio pé, diminui esse impacto. Uma outra coisa que ajuda muito é mudar o local de treino. Então, se você corre aqui na litorânea, corre nesse concreto, vai para o asfalto, gente. Desce para o asfalto. Karina, mas eu vou caminhar no asfalto, não tem problema, tá? Pode ir lá também, lá para areia. Então, começa a mudar esse terreno para você sentir aí diferença, porque o impacto é uma dor, é uma causa que pode acontecer também dessa canela, dessa inflamação, tá? Que mais? Verificar a técnica dessa corrida e como que a gente trata, Karina, a canelite. Você pode fazer o gelo, e eu gosto muito de imersão, gelo de imersão. Você pega um balde grande, coloca água gelada e gelo, coloca a canela todinha, não só a parte da canela, mas o pé inteiro, a perna, até pertinho ali do joelho. Você não aguenta muito, né? 1 minuto, às vezes parece um suplício. Bota e tira. Vai botando e vai tirando, vai botando e vai tirando, tá? Outra coisa também que ajuda muito é a água quente. Então, você pode até fazer uma água morninha e uma água gelada e fazer esse choque. Vai alternando de uma perna para outra, de um balde para o outro. A liberação miofascial não na canela, não na parte da frente da canela, mas na panturrilha e no posterior também, porque às vezes a gente pisa com calcanhar, porque nosso posterior não tá liberado, vamos dizer assim, né? Não tá hidratado o suficiente, então pode sentir um pouco mais dessa canelite, tá? Verificar essa questão da corrida, começar, não deixar de treinar, mas fazer mais caminhada, usar subidas, usar terrenos diferentes. E tem uma coisa que é engraçada, que é a alimentação. Eu fui estudando e tal, tudo tem até relação com a alimentação, né? Porque como a gente precisa que essa recuperação, essa micro-regeneração fique mais rápida, o ideal é que você se alimente também. Tá vendo como tudo tá ligado? O ideal é que você também se alimente de forma adequada, né? Com mais cálcio, com menos açúcar, porque o açúcar é inflamatório, né? Com mais proteína, com mais frutas e verduras. Então tá tudo ligado, gente. A gente tá tudo conectado, tá? E aí tem uma série de coisas. Outra coisa que também é muito bom pra canelite, a massagem. Então pega inclusive os óleos essenciais são perfeitos. Então pega e faz a massagem mesmo, com seus dedinhos, assim, ó, devagar, né? Pode fazer um movimento circular, ou pode fazer de baixo para cima. Alongar bastante, tá? Então tudo isso eu vou escrever, vou fazer algumas dicas e vou colocar lá no canal do Telegram. Até hoje é terça, até quinta-feira eu já coloco, já preparo tudo e coloco lá. E aí eu já quero te pedir, se você quer entrar no canal do Telegram, lá no meu perfil tem um link. E nesse link tem um canal do Telegram lá embaixo, tem dicas para iniciantes, dicas e tarefas para iniciantes. Tá bom? E aí você vai lá, corre lá e faz, para poder realmente se recuperar o mais rápido possível. Agora eu quero que você escreva aqui para mim o seguinte: para você, qual foi a melhor dica que eu falei aqui? E aproveito também para pedir para quem eu não falei, eu vou já falar da lombar, o Erle. Quem alguma lesão, alguma dor que eu não falei aqui, pode escrever, tá? Que a gente vai já falar e vai tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Beleza? Bora lá, escreve aqui pra mim, pra eu saber se tá tudo certo, se tudo foi esclarecido, se querem saber mais. Joelho. Vou logo falar da lombar, Werle, tá? Dores na lombar, Werle. Provavelmente acontece assim, a lombar, ela
tem o nosso quadril, né? Então, quando a gente fala de lombar, a gente tem que lembrar assim de o que tá ali naquela lombar. Vamos lembrar da articulação. Boa noite, Jaque. Beijo. A gente tem ali quadril, nossa pelve, nosso quadril, né? E tem a coluna vertebral ali todinha. E tem inclusive aquele, depois da lombar, tem os... Ai, meu Deus, esqueci agora as vértebras de baixo. Henrique, tá aí, me lembra? Então, o que a gente tem que entender? Essa dor lombar é uma dor muscular ou ela é uma dor de vertebral, né? Em geral, a gente não é para sentir dor lombar na corrida, tá? Mas pode acontecer sim, de quando você talvez não esteja alongando o suficiente. Obrigada, Fernandinha. Não esteja alongando o suficiente, principalmente a cóccix, isso mesmo, Jaque, obrigada. Você não esteja alongando o suficiente a parte do bumbum, né? Lombar, glúteos ali. Pode ser também a questão da corrida. Então, às vezes, a gente, mulher principalmente, quer proteger um pouco mais, não sei, seio, quer correr assim um pouco mais curvadinho e pode sentir dor na lombar, tá? Exercícios ideais para a gente fazer para melhorar a lombar, se for dores musculares, dores de alinhamento. Primeira coisa, alongar, exercícios de mobilidade, de quadril e mobilidade mesmo, de alongar a parte do quadril, da perna, né? E exercícios de core, porque quando a gente sente lombalgia na corrida, pode acontecer de nosso core, nosso abdominal esteja fraco, esteja frágil. Então, já aconteceu muito comigo e acontece muito com muita gente quando começa a correr, começa a ficar mais cansado, de fazer isso aqui, ó, de começar a correr corcundinha. E eu já tenho esses ombros pra frente, então acontece mais ainda. E aí, esse abdominal aqui, ó, ele pode até estar forte, mas os paravertebrais que é atrás, né, que é a lombar mesmo, que tem que puxar a gente pra trás assim, ó, pra correr retinho, pode não estar fortalecido. Então, quando a gente fala de core, a gente não fala só de abdominal. A gente fala também de lombar, de paravertebrais, entendeu? Então, pode ser que essa dor na lombar, essa lombalgia, possa ser disso. Agora, a gente fica muito tempo sentada, né? Trabalha muito tempo sentada, dirige muito tempo sentada. E todo esse rim aqui, toda essa pasta, musculatura aqui fica muito sobrecarregada. Então, fazer um bom alongamento. A caminhada ela é excelente para lombalgia, para dores de vértebra, para dores de lombar, de hérnia, né? Então, o que eu indico? Primeira coisa, alonga bem mesmo. Faz umas caminhadas antes de botar mesmo a corrida e começa a perceber se não tá sentando muito, ficando muito tempo sentada e tá talvez sobrecarregando isso, tá? Pássaro, cachorro, ponte frontal, ponte lateral, ponte glútea. Quando a gente faz esses exercícios pra cá e você sente alívio, então às vezes falha mesmo desse fortalecimento da parte lombar e paravertebrais, entendeu? Isso mesmo, Ailson, faz gelo todo dia, 2 vezes, pelo menos 2 vezes, mesmo que não esteja sentindo dores. É isso mesmo, tá? O gelo, pra mim, é uma das coisas melhores que tem pro corredor. O corredor tem que fazer as pazes com a dor e as pazes com o gelo, porque realmente o gelo, ele só não é bom, como eu falei, pra tendinose lá de Aquiles, né? Mas ele é excelente, sim, para qualquer tipo de dor, porque ele tem esse poder de reduzir a inflamação. Muitas vezes também eu indico o calor, seja na massagem, seja naquela maquininha de calor que muita gente tem já em casa, a água quente, um banho de água quente. E engraçado que eu tô me lembrando que quando eu fui pro Japão, o Japão é um país que tem muitas maratonas no ano. E o Japão é um país muito pequeno, né, gente? Assim, então, tem muitas maratonas e eu fiquei, meu Deus do céu, como é que tem mais de 300 maratonas no ano num país desse pequeno, montanhoso, que as pessoas não têm pra onde correr, não tem muitas opções de corrida, mas em tudo quanto é lugar tem maratona, né, no Japão. E no Japão, eles usam muito o ofurô. É natural deles. Na hora que eles terminam, vão tomar banho, se tomam um banho assim, bem caprichado e vão pro ofurô. E como é um país montanhoso, tem muitas águas termais, né? Então, é muito comum eles mergulharem, eles ficam horas e horas no ofurô, num banho de água quente. E vocês não sabem para onde eu ia,
no Japão tinha sempre alguém correndo. E eles correm sempre com camel, né? Camelback. Então, quem corre com camelback, gente, é porque não corre 5 km nem 10 km, não. É porque corre muito. E eu sempre, pra onde eu olhava, também fui na época do outono, não tava tão frio, e sempre olhava muita gente correndo. E depois eu fui perguntar para umas pessoas que eram de lá, principalmente de Atami, e eles falaram que correm tranquilamente 10, 15, 20 quilômetros quase todo dia e que gostam muito de fazer esse banho termal, esse banho de água quente, né? A gente mora numa cidade muito calor, muito calorenta. Quando a gente toma banho depois de uma corrida e vai tomar banho de água quente, né? Vai morrer pelado, suando o dia inteiro. Mas às vezes pode ser que seja bom, né? Você colocar, fazer massagem ou então banho de água quente, botar a perna na água quente, é muito bom também, porque o calor, ele tem uma propriedade de relaxar e de eliminar a toxina. Aquela inflamação, o gelo lá recupera e o calor dissipa, né? Fogo, sempre lembra do fogo. O fogo faz o quê? Dissipa a toxina, dissipa a dor, né? E o calor, ele é muito bom. Bom, eu vou falar aqui rapidinho de novo sobre o joelho para Sara. O joelho tem dores no joelho que elas são comuns para quando a gente começa a correr, que é a tendinite patelar. E a tendinite, muitas vezes, ela é provocada por falta de alongamento. É natural, quando a gente começa a correr, a gente sente dor no joelho, principalmente na parte da frente, aquela tendinite patelar, que é a dorzinha aqui, tá bom? Na frente do joelho, quando você começa a correr. E você sente ela muito provavelmente por conta dessa inflamação, desse treino que tá ali inflamado, mas é uma inflamação boa, natural. Só que às vezes ela impede você de continuar correndo. Então o que eu sempre recomendo? Alongamento, principalmente do posterior da coxa, da parte de trás da coxa, né? E lá no canal Telegram eu juro pra vocês que eu vou colocar exercícios de alongamento, de tudo isso aqui que eu tô falando. Então alongar bastante para poder aliviar essa tensão aqui da patela. Outra coisa, massagem, gelo no joelho, porque como é uma inflamação, aos poucos você vai melhorando. Continua treinando e vai melhorando. Agora, diferente da canelite, a tendinite patelar, você tem que diminuir um pouquinho, às vezes, os dias que corre. Então, se você está correndo todo dia, diminui, faz fortalecimento, faz alongamento, faz liberação miofascial, gelo, calor, massagem, e aí aos poucos isso aqui vai recuperando, tá bom? A corrida é um esporte fantástico, um esporte maravilhoso, e assim como acho que é por isso que todo mundo gosta, né? Porque ela tem uma certa dificuldade, depois você vai melhorando, e é tudo passageiro. Vai chegar uma hora que, principalmente quem começa a correr depois do 6º mês, as dores mudam. Mas acontece de você diminuir, praticamente zerar todas essas dores que eu falei. Lembrando, gente, muito cuidado. Foi o que eu falei aqui. Falei de 5 dores. E a mais perigosa, vou falar de novo, é a fascite. A dor na sola do pé. Pega todinho. Tem gente que tem fascite que tem às vezes mais aqui pertinho dos dedos, mais no calcanhar. Então, a fascite pra mim é a lesão, é a dor que você tem que ter cuidado. Acordou, pisou no chão, sentiu incômodo, corre e trata, tá bom? Beleza? Bom, a próxima live vou trazer novidades. Lembra quem tava aqui na última live? Eu falei sobre que você nasceu para correr, todo mundo podia correr, né? Tirei alguns mitos aí de todo mundo. E aí a gente falou muito de respiração. Muitos alunos falaram de respiração. Ah, Karenina, não consigo respirar, eu tenho dificuldade respiratória e tal, tudo. E eu falei tanto, que eu acabei esquecendo de falar da respiração. Mas, na verdade, teve um propósito, né? Teve uma... Beijo, Sarinha. Fica aí, que eu vou falar agora da live. Teve um propósito. Depois eu fiquei, rapaz, eu não falei, na verdade, porque era pra gente falar só uma live só específica de respiração, que a gente vai falar na próxima. E eu vou trazer uma terapeuta, que é amiga minha, que é a Vanessa Azevedo, e ela é terapeuta de respiração consciente. E eu vou falar aqui uma coisa que no período da pandemia eu comecei, desde o ano passado eu comecei a praticar o yoga, né? E no período da pandemia eu comecei a fazer um curso de formação de yoga. Comecei um pouquinho antes, né? Em fevereiro ali mais ou menos. Comecei a fazer uma formação de yoga. E a respiração, o yoga é o quê, gente? É concentração e respiração. Vou deixar, Cass. Vou deixar assim. E o yoga é o quê? É respiração total. Você tá... né? E às vezes a gente acha que a gente não tem que fazer yoga porque eu sou muito agitada. Ah, eu sou muito agitada, não vou fazer yoga. Não. É exatamente por isso que tem que fazer yoga, né? É o contrário. E
a gente respira muito, respira muito, respira muito. Tudo que a gente faz no yoga, sempre respirando, sempre com a consciência na respiração, sempre mentalizando a respiração e tudo. E eu comecei a perceber o como que yoga é importante na vida do corredor também. Melhorou minha corrida. E a próxima live, falta 20 segundos para terminar essa live. E a próxima live eu vou trazer a Vanessa, terapeuta que treina respiração, para a gente falar só sobre respiração. Tá bom? Vou me finalizando por aqui, eu acho que eu já falei o suficiente. Se você quiser saber mais, é só você me mandar direct e participar da próxima live. Beijo, gente! Obrigada!